Hoje nós vamos então adentrar ao contexto vislumbrado pelo apóstolo João nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, que trata sobre o trono de Deus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e o livro selado, o livro lacrado. Eu começo então com o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, no qual nós lemos: Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós lemos a Tua palavra e havemos de discorrer mais sobre o texto que emana dos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Abençoa as nossas vidas, fortalece nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Falando então, voltando, nós tratamos vários assuntos que envolvem vários textos diferentes, capítulos diferentes de Apocalipse, assim como dos profetas do Antigo Testamento, das profecias do Novo Testamento, mas hoje nós procuraremos ficar mais fixados sobre os eventos vislumbrados pelo apóstolo João no capítulo 4 e no capítulo 5. Então, falando de Apocalipse, em termos gerais, o esboço do livro de Apocalipse se divide da seguinte forma: capítulo 1, nós temos a visão de Cristo glorificado. Capítulos 2 e 3, nós temos as 7 igrejas do Apocalipse. Capítulos 4 e 5, sobre o que nós trataremos hoje, a visão do trono de Deus, a abertura do selo, do livro selado. Capítulos 6 a 19, nós temos então a dispensação do juízo. Nós temos o derramar do juízo divino sobre a terra, com a abertura dos selos, o toque das trombetas e o derramamento das taças. Capítulo 20, então, nós adentraremos a falar da dispensação do milênio, e nos 2 últimos capítulos, o 21 e o 22 de Apocalipse, se tratará então a respeito da dispensação final e eterna. O Apocalipse é um livro que exige de nós uma atenção, até pela sua composição. Você pode ver que o livro de Apocalipse, ele tem 404 versículos, e eles são distribuídos da seguinte forma: 3% tratam sobre profecias já realizadas, 2% trata de perguntas, e muitas delas começam então, essas perguntas, elas redundam em respostas explicativas e revelatórias. Outros assuntos completam 11%, mas você pode ver nesse gráfico, a parte laranja, que tem 84% são de profecias não realizadas. Então, quando nós tratamos do livro de Apocalipse, é importante que nós sempre tratemos o livro de Apocalipse com uma compreensão geral sobre o quadro profético da Bíblia. No estudo de hoje, então, nós vamos falar sobre a visão que João tem no céu. João, então, ele vai inaugurar na sua visão, depois de Apocalipse capítulo 1, que Jesus se apresenta glorificado a João, capítulo 2 e 3, que nós temos as 7 igrejas do Apocalipse, que tratam a respeito da dispensação da igreja, dispensação, a era que nós vivemos hoje. Capítulo 4 e 5, João é chamado ao céu, a uma dimensão totalmente diferente, onde ele então vai ter uma visão do trono de Deus e os seres ao seu redor. Eu já falei sobre isso então agora, sobre Jesus, após Jesus revelar as suas observações, admoestações à igreja. Então, João é chamado para ver o momento precedente, imediato, que vai ocorrer antes de começar a ser derramado o juízo sobre a terra. Volto a dizer, esse juízo, ele é inaugurado com a dispensação do juízo. Quando a igreja, então, a igreja for arrebatada, ela não vai viver os eventos que nós vamos começar a estudar, a partir de agora. Mas, o fato é que o texto de Apocalipse 4, os seus 2 primeiros versos, falam desse contexto, desse novo momento da visão de João. Diz o texto: Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, ou seja, depois do que Jesus apresentou
às igrejas do Apocalipse, depois do que aconteceria na era da igreja, na dispensação eclesiástica, no momento atual que nós estamos vivendo. Então o texto diz: eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Ele então, a primeira visão que ele tem é de um trono. Depois nós vamos falar sobre isso, depois quando nós estudarmos sobre o grande trono branco, falaremos sobre isso. Mas o fato é que ele tem uma outra visão, que aparecem 24 anciãos, e sobre essa visão, então, ele nota que ao redor daquele trono, que é o trono de Deus, havia 24 tronos ao redor do trono de Deus. O texto do capítulo 4, no versículo 4, ele inicia dizendo o seguinte: ao redor do trono havia também 24 tronos, e nele estavam sentados 24 anciãos. Então, sobre esses anciãos, o que nós podemos observar? Quais são as suas características? Eu já ouvi gente dizer que se tratam de anjos. Não, não se tratam de anjos. A primeira característica é que se tratam de pessoas redimidas, mas não de anjos. Dentre as pessoas, dentre a igreja, que recebeu as suas coroas nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Então nós temos ali um momento de galardoamento da igreja. Nós dedicamos um domingo só para tratar a respeito desse assunto, da coroação da igreja. Pois bem, então, naquele momento, a igreja receberá, de maneira simbólica, de maneira representativa, vestes brancas e coroas na sua cabeça. Volto a dizer, existem dois tipos de coroa no grego bíblico: tem a diademas e tem a stéfanos. A diademas é a coroa parecida com de rei. A stéfanos é aquela coroa que os vencedores, os atletas da antiguidade recebiam. Só que essa coroa não será de louro, essa coroa não será de ramos, essa coroa será de ouro. O texto do versículo 4, no capítulo 4, diz o seguinte: ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Essa é a primeira característica que nós vemos dessas 24 pessoas redimidas, integrantes da igreja de Cristo. No capítulo 19, no versículo 7 a 9, nós lemos o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, nós temos aqui 24 pessoas que já foram coroadas pelo Senhor, já foram ali no tribunal de Cristo, elas já tiveram suas vestes trocadas, já têm as suas roupas, o seu linho finíssimo, a sua roupa branca, enfim. Então nós apontamos para isso. Segundo ponto, segundo motivo pelo qual nós vemos que não se tratam de anjos, é que o termo grego para ancião é presbíteros. E presbíteros no grego nunca foi aplicado a anjos, sempre foi aplicado a pessoas. Terceiro aspecto, terceira característica, é sobre o número. Aí nós vemos assim, mas o João viu 24 tronos. O que significam esses 24 tronos? Por que traduzem-se esses 24 tronos? São 24 e não 26, ou 15, ou 70, outro numeral. Enfim, em primeiro lugar, é o indicativo do próprio livro de Apocalipse. No final do livro de Apocalipse, nós já vemos a menção de 12 apóstolos e de 12 tribos de Israel que aparecem nas estruturas basilares da Nova Jerusalém. Veja o que diz o penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, dos versículos 10, 12 e 14. E ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel.
A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, a própria Bíblia mostra, mais uma vez, a menção de 24 pessoas, sendo 12 apóstolos de Cristo e 12 tribos, as 12 tribos de Israel, como as bases estruturais da Nova Jerusalém. Então, quando nós vemos o trono, se entende-se que ao redor do trono de Deus estejam os representantes das 12 tribos de Israel e os representantes dos 12 apóstolos, os 12 apóstolos ali. Quarta indicação. Nós vemos que quando os 24 anciãos, eles aparecem com duas funções. A função da intercessão e a função do louvor. Intercessão pela oração dos santos, louvor de adoração a Deus. É o que nós vemos nas características deles. Aí você fala, mas mais uma vez, por que o número 24? Quando nós vamos à Bíblia, nós vemos que na organização do culto no templo, foram estabelecidos turnos de sacerdotes para intercederem pelo povo e turnos de músicos para louvar ao Senhor continuamente. Eram 24 turnos. Afinal de contas, quantas horas nós temos no dia? 24 horas. Então, se entende que havia intercessão constante. Havia o chamado relógio de oração ininterrupto e havia adoração constante ao Senhor. Veja o que diz 1 Crônicas, capítulo 24, os versículos 1, 7, 18 e 19. Quanto aos filhos de Arão, então estou falando dos sacerdotes, foram eles divididos por seus turnos. A primeira sorte saiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, aí depois a 24ª para Maasias. E o ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe havia ordenado. Ou seja, nós temos 24 sacerdotes escalados para intercederem pelo povo. E o texto do capítulo seguinte, 1 Crônicas, nós vemos a escala organizada pelo rei Davi, a escala de músicos que o rei estabelece. Veja o que diz o versículo 1, 9 e 31. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu para José, a segunda para Gedalias. E depois o texto continua até o texto continuar dizendo, prosseguir dizendo, a 24ª para Romantiezer e seus filhos e seus irmãos. Então você vê que no templo de Jerusalém havia 24 sacerdotes que mantinham a sua rotina naquelas escalas, naqueles turnos, em oração constante. E havia 24 músicos que mantinham a adoração constante ao Senhor. Aí nós vemos esse 24, essa simbologia do 24, essa dinâmica, essa organização do 24, e aí nós vemos então que é a mesma que nós notamos nesse capítulo número 5 de Apocalipse, dos 24 anciãos. Olha o que os 24 anciãos faziam. Capítulo 5, versículo 8 de Apocalipse diz: e, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo. Ou seja, exatamente a mesma estrutura que Deus, ele revelou a Davi para fazer no templo em Jerusalém, é a mesma estrutura que João, séculos depois, vai notar no céu, acontecendo no céu. 24 turnos, 24 momentos, 24 escalas, de um louvor contínuo e de uma oração pelos santos, como nós vemos nesse texto. Aí nós falamos então dos 24 anciãos, quem eram, por que esse número, mas a Bíblia fala também dos 4 seres viventes. Durante o estabelecimento do juízo divino, nós vemos então, iniciado então com a abertura
vai iniciar-se com a abertura desse livro selado, sobre o qual eu já vou falar, mas estavam 4 seres angelicais. Agora sim, nós temos 4 seres que não são humanos, são 4 anjos. O texto de Apocalipse 4, do versículo 6 ao versículo 8, diz assim: no meio do trono e à volta do trono, havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Aí nos lembramos da visão de Ezequiel, aí nos lembramos de Isaías capítulo 6, das 6 asas dos serafins, e nós vemos então mais uma vez seres muito diferentes aqui apresentados, que são esses 4 seres viventes que estão ao redor do trono de Deus. Esse 4, ele tem uma carga simbólica, e aí é uma abstração pessoal que eu faço, muito importante. Por quê? A revelação divina está contida nas Escrituras Sagradas. Dos 66 livros das Escrituras Sagradas, todos eles apontam ao Redentor, que é Jesus Cristo. Jesus é o centro da revelação. Jesus é o centro da história. Tudo aponta para Cristo. E se dos 66 livros da Bíblia todos apontam para o Redentor, 4 livros da Bíblia apontam para Jesus Cristo. Você pode ver no gráfico que são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. De todos os livros, os 4 são os que apresentam a vinda, a manifestação, o exercício ministerial, a consumação do seu ministério, sua morte e sua ressurreição. São os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles tem uma representação. Mateus, por exemplo, no seu tipo de linguagem, é escrito para os judeus entenderem. Marcos é escrito para os romanos entenderem. Lucas é escrito para os gregos entenderem. E João, que é o único evangelho chamado não sinótico, ou seja, não tem o mesmo ponto de vista que Mateus, Marcos e Lucas, ao invés de ser escrito para os romanos, para os judeus, para os romanos e para os gregos, ele é escrito numa linguagem que abranja todos os povos. Então nós temos os 4 tipos de povos daquela época influentes em relação às culturas, e nós temos ali então o João representando todos os povos e os demais povos. Aí nós temos os 4 seres viventes, e o primeiro deles que nós podemos ver é o leão, o ser vivente com o rosto de leão, com a cara de leão. Ele aponta ao evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei. O evangelho de Mateus, ele é chamado de evangelho de rei, do reino, e a palavra reino é mencionada, para você ter noção, no evangelho de Mateus, 53 vezes. É importante nós notarmos que então ele mostra o rei, por quê? Porque os judeus aguardavam o rei de Israel. Só que os judeus aguardavam, quando Jesus veio, um rei que fosse um rei coroado em Jerusalém, que fosse um rei político. E Jesus veio trazer um outro tipo de reino, uma outra dimensão de reino, ainda que ele venha a reinar fisicamente. Depois vamos falar sobre isso quando falarmos da dispensação do milênio. Mas o que ele veio trazer na sua manifestação, na sua encarnação, foi o reino espiritual. Então, ele é apontado em Mateus como rei tanto no início, como demonstra a sua patente real no final. Mateus capítulo número 2, você lembra quando vieram aqueles sábios do Oriente? Eles perguntam, e eles vão até Herodes, e você conhece a história do nascimento de Jesus, mas a pergunta que é feita é: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Mateus já começa com uma genealogia, os reis têm genealogia. No capítulo 2 já fala sobre essa identificação explícita, onde está o rei dos judeus. E no último capítulo de Mateus, que cita, volta a dizer 53 vezes, mais 50 vezes a palavra reino, nós vemos ele mencionando no capítulo 28, versículo 18, o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Face
a essa identificação de Mateus com o rei, com o reino, com o reinado, esse evangelho de Mateus, ele menciona a palavra, a expressão, filho de Davi, por nada menos que 9 vezes. Por quê? Porque os judeus precisavam entender que o Messias viria da linhagem de Davi. Eles sabiam que Davi era rei, então o filho de Davi era um príncipe que se tornaria rei, e a descendência real viria de Davi. Quando Mateus começa a escrever, ele coloca lá que ele é descendente de Davi, para o judeu entender, opa, eu vou dar ouvidos a esse Jesus, ele pode ser o Messias, e nós sabemos notoriamente que ele é o Messias, mas na mentalidade deles, olha, a expectativa está sobre esse Jesus, que é filho de Davi, e que Mateus então aponta em relação à implantação desse reino, que é um reino atemporal, que é o reino eterno, que é o reino de uma dimensão não apenas a física, mas muito maior do que isso, muito mais do que isso, muito mais ampla do que isso, é a dimensão espiritual. Por isso Mateus, ele vai registrar algo muito bonito, que é o chamado Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, Jesus traz características do reino. Jesus não fala que o cidadão do reino é quem nascesse em Israel. Jesus fala, os mansos, os humildes, os perseguidos. Jesus amplifica a uma questão muito maior em relação aos cidadãos do reino. Por quê? Porque o reino que ele vem trazer é o reino que abrange toda a tribo, língua e nação, de todos os povos. Apocalipse capítulo 5, dos versículos 9 e 10, diz o seguinte: digno és de pegar o livro, então volta ao capítulo no cerne de nossa mensagem, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então o primeiro ser angelical, que tem rosto de leão, ele aponta então, dentre as biografias, a revelação de Jesus Cristo nos evangelhos, ao evangelho de Mateus. Aí nós temos um segundo anjo, que é percebido por João, e ele tem rosto de novilho. O novilho representa o segundo evangelho que nós temos aqui, na ordem que nós temos na nossa Bíblia, que é o evangelho segundo Marcos. Marcos, ele apresenta Jesus como servo. É interessante notar que Marcos não começa com genealogia, como Mateus começa, como Lucas começa. Ele não começa com genealogia. Por quê? Porque Jesus vem como servo, e para os romanos, servo não tem genealogia. Não existe a necessidade de genealogia para você. Por que eu vou anotar a genealogia de um servo? Eles são servos. E Jesus então é apresentado muito, muito fortemente como aquele que vem servir, aquele que vem entregar-se. Para você ter noção, 20% do evangelho segundo Marcos, ele aborda a questão da paixão de Cristo, a questão do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo. 20% desse evangelho. Então é um evangelho muito voltado para isso. E o texto talvez que sirva como um espelho desse evangelho é o de Marcos 10, 45, onde nós lemos: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o primeiro anjo, ele tem rosto de leão, ele aponta ao rei, ao reinado de Jesus, Jesus como rei. O segundo anjo tem o rosto de novilho, ele aponta para o evangelho de Marcos, é o evangelho do serviço. O terceiro ser vivente, o terceiro dos seres viventes, dos 4 que João vê, ele mostra o ser humano, que aponta ao terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas, que mostra Jesus como homem perfeito. Eu lembro a vocês que o evangelho de Lucas já foi feito por um grego. Ele nasceu na Síria, mas era mundo grego, era chamado de gregos, que nasceu naquela região. Lucas é o único autor do Novo Testamento que não é judeu. Lucas é o único autor da Bíblia, do Novo Testamento, que é um gentio. Ele escreve a cultura grega, a cultura helênica, que valorizava o homem perfeito, valorizava o atleta, valorizava a filosofia, o pensador. Então ele apresenta Jesus como homem perfeito, mas mostra então o lado humano de Jesus.
Lucas é o evangelista que mostra mais as questões dos relacionamentos humanos e em relação a Jesus lidando com pessoas desprezadas da sociedade. É o samaritano, é o filho pródigo, é o Zaqueu, é o mendigo Lázaro, é o bom ladrão, é o que nós chamamos de bom ladrão, o ladrão que se arrepende na cruz, ali no Calvário, e, né, o mendigo, os 10 leprosos, a viúva. Lucas, então, ele se preocupa muito com essas questões da humanidade, da sensibilidade. E aí essa sensibilidade mostra o registro de Lucas. Ele é o único que vai falar que Jesus vai chorar quando vê Jerusalém, ele vai ver o sofrimento que vai acontecer naquela cidade. Jesus chora. É o único que vai registrar o sofrimento de Jesus ao ponto dele suar sangue no Getsêmani. Então, ele mostra muito esse aspecto da humanidade de Jesus Cristo. E o quarto ser vivente, ele tem o rosto de águia quando voa, ou seja, uma águia atenta, uma águia observando o que está vendo, a águia que voa, ou seja, aquela que está no céu. Se Lucas mostra o lado humano de Jesus, então João mostra o lado divino de Jesus, aquele que veio do céu. Volto a dizer, João amplifica, ele não escreve numa linguagem que os judeus entendiam, ou com uma linguagem que os romanos entendiam, ou com uma linguagem que os gregos entendiam, com Mateus, Marcos e Lucas, mas ele escreve numa linguagem que todos os povos entendiam, e por isso então, ele é um evangelho diferente dos 3 primeiros, ele amplifica a questão, e ele mostra então muita questão do mundo, de toda a humanidade, de todas as raças. O texto diz, em João capítulo 1, versículo 19, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem então interracial, essa mensagem internacional, essa mensagem que vai muito além de raças, ela é sintetizada no versículo talvez o mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16. Porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ênfase, amou o mundo, não é só amou Israel, não é só amou o Brasil, não é só amou a China, amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, independentemente da raça, independentemente da etnia, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que João, no início do seu evangelho, ele fala da encarnação de Cristo, e ele fala no capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele fala muito da divindade de Jesus, da inconteste divindade de Jesus, a tal ponto de João mencionar uma palavra que os judeus entendiam que ninguém podia pronunciar em relação a coisas espirituais, o eu sou. Porque Deus se manifesta a Moisés, ali no Monte Horebe, Êxodo capítulo 3, como eu sou. Qual é o seu nome? Quem diga que eu sou o que sou. Então isso, eu sou, é o nome divino. E aí então ninguém pronunciava. Jesus, no Evangelho de João, pronuncia 7 vezes a afirmação eu sou. Ele fala, eu sou o pão da vida, João 6, eu sou a luz do mundo, João capítulo 8, ele diz, eu sou a porta, João capítulo 10, também no capítulo 10, eu sou o bom pastor, capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, por 7 vezes, Jesus menciona o eu sou. É interessante que no livro de Apocalipse, o eu sou é registrado por 7 vezes também. Então, nós temos esses 4 seres viventes apontando a Jesus, apontando a revelação de Jesus, apontando a humanidade de Jesus, apontando a divindade de Jesus, apontando o resgate por Jesus, apontando o serviço de Jesus. Aí nós falamos então, que ao redor do trono tinham 24 anciãos, nós falamos que havia 4 seres viventes, e agora nós vamos falar do pergaminho, e os 7 lacres, com 7 lacres e o cordeiro. O capítulo 5, ele é inaugurado com o seguinte texto, nos versículos 1 ao 4. Vi
Na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então João tem a visão desse livro. Ninguém podia abrir. Na verdade, o livro naquela época eram rolos de pergaminho, o texto grego aqui está biblion, daí vem a palavra Bíblia, então é um pergaminho, mas ele tinha 7 lacres, e ninguém podia abrir. Nós temos uma imagem aqui que dá mais ou menos uma noção do que seria esse pergaminho. Esses são os selos. Esses são os selos, não são como os selos de cartas hoje, mas eram lacres. São 7 lacres, e ninguém conseguia abrir o lacre, ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém conseguia abrir o lacre. Então nós temos essa imagem que talvez aponte à visão que João tem dos 7 lacres em relação ao pergaminho. Mas aí Jesus se manifesta. Quando o anjo fala que ninguém podia vir, João então fica choroso, João fica, como é que não pode? E ele chorava muito. Mas Jesus se apresenta, e após ser anunciado por um dos anciãos, ele então é apresentado através de 3 grandes símbolos. O texto do capítulo 5, no versículo 5 e 6 diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. 3 grandes imagens nós podemos destacar nesse texto revelatório. O primeiro delas, a primeira imagem destas, é a do cordeiro que tinha aparência de ser morto, o que aponta para a sua pureza e para a sua morte vicária. Nós já citamos a menção de João Batista em João capítulo 1, versículo 29, que eu releio aqui, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João o vê como cordeiro. A Páscoa, Jesus, ele é sacrificado como um cordeiro, cordeiro perfeito, cordeiro santo. E em Apocalipse capítulo 5, João vê a imagem do cordeiro, no meio do trono, no meio dos 24 anciãos, no meio dos 4 seres viventes, e ele com força, com autoridade, com poder, para abrir esses selos, para abrir esses lacres. O texto então de 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, ele diz: pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Vale então nós ressaltarmos a visão de Jesus como cordeiro, o sacrifício que foi derramado. Lembra vocês do texto de Êxodo capítulo 12, quando ali os cordeiros foram sacrificados para que no umbral de cada uma das portas dos hebreus houvesse o sangue do cordeiro, e o anjo da morte passou e não entrou naquelas casas, preservando aqueles primogênitos. Jesus é o cordeiro que derramou o seu sangue em nosso lugar, a nosso favor. Vale ressaltar então que esse símbolo, ele foi entoado no cântico celestial que foi citado, mencionado, cantado, louvado naquele momento. O texto de Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12 diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o quê? O Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Meus amados irmãos, esse era o cântico dos anjos, esse era o cântico que os anciãos cantavam, esse era o cântico que os 4 seres viventes cantavam, esse era o cântico que miríades de anjos cantavam: digno é o Cordeiro de Deus. Então, meus amados, essa é a primeira carga simbólica que é vislumbrada por João, e ele vê a imagem do cordeiro como se fora sacrificado Jesus Cristo. A segunda imagem de Jesus Cristo que João tem no céu, nessa revelação,
apresenta ele como o Messias prometido. Por quê? Porque aponta a raiz de Davi. A promessa que nós lemos ali em Isaías, no capítulo 11, nos versículos 1, versículo 10, versículo 12, nós lemos o seguinte: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. Eu vou repetir: a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desesperados de Israel, recolherá os dispersos de Judá, desde os quatro cantos da terra. Então do tronco de Jessé nasceria um rebento, brotaria um renovo, Jesus Cristo. E falou que essa raiz de Jessé, esse símbolo, seria o estandarte que todos veriam naquela cidade. É importante nós notarmos que na penúltima fala de Jesus na Bíblia, que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, ele fala: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o terceiro grande símbolo é o leão de Judá, que é símbolo de força e de poder. É interessante nós notarmos que o leão de Judá, e nós aqui dedicaríamos um culto inteiro para falar do leão de Judá, desse símbolo, mas aqui eu só quero pegar aquela frase que nós falaríamos sobre esse estandarte que ficaria no povo, que ficaria no meio do povo. Todos os povos olhariam e veriam esse estandarte, que nós vemos ali, esse leão de Judá, essa raiz de Davi como estandarte entre os povos. Se você olhar a bandeira de Jerusalém, essa é a bandeira de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, hoje, está escrito ali, Jerusalém, e ali tem o que no meio do estandarte dessa bandeira? Nós temos o leão, aponta ao leão de Judá. Todos os que forem a alguma repartição pública de Jerusalém vão ver essa foto. Aí você passeia pela cidade de Jerusalém, e aos que já tiveram a oportunidade de ir, podem ter notado que em alguns lugares nós temos o estandarte de Jerusalém. Todos os povos verão o estandarte, e olha aí o estandarte de Jerusalém, a bandeira de Jerusalém, com o leão de Judá no meio dela, e todos que olham para Jerusalém, todos que vão a Jerusalém, Jerusalém é o centro do mundo, é o centro das notícias mundiais, então todos veem esse estandarte, cumprindo mais uma vez a profecia. E aí então, o apóstolo João, ele começa a ver que Jesus começa a quebrar cada um daqueles selos, cada um daqueles lacres, porque ele tinha vencido na cruz. Jesus, ele é o vencedor. Eu coloquei essa palavra venceu, enikesen, no grego, porque ela é uma declinação do verbo nikao, vencer. Daí vem eu, nice, eu é bom, nice, boa vitória, né? Boa vitória. Tudo que tem Nike, o símbolo Nike, que é uma marca de produtos esportivos, vem de Nike, ainda que se atribua àquela divindade romana, mas o termo é Nike, vitória. Então, esse termo, ele aponta, ele está no aoristo, no tempo verbal, aspecto verbal aoristo, que mostra que Jesus venceu definitivamente, uma vez por todas. Jesus já venceu. Então, ele já tinha autoridade para quebrar os lacres, vencer, abrir os selos, cumprindo aquilo que ele falou no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18, já mencionamos, mas aqui repito, toda a autoridade me foi dada. Onde? Na terra só? Não, no céu e na terra. E eu concluo, a abertura desse pergaminho, selado, lacrado, como consequência, ele dá início a uma fase de juízo sobre a terra. Quando Jesus começa a abrir os selos, começam a vir juízos sobre a terra, é a dispensação do juízo. Então, nós vemos que ele começa a abrir os seus selos, e os 4 primeiros selos apontam a 4 cavaleiros que aparecem na revelação, os que nós chamamos os 4 cavaleiros do Apocalipse. Depois, nós temos outros 2 selos, que são abertos até o 7º selo, quando são ressoadas 7 trombetas, e depois 7 taças.
Então nós temos aqui uma ordem. O primeiro selo, o cavalo branco. O segundo selo, vamos depois falar sobre cada um dos selos. O primeiro selo, o cavalo branco. O segundo selo, o cavalo vermelho. O terceiro selo, o cavalo preto. O quarto selo, o cavalo amarelo. O quinto e o sexto selos, nós vamos falar já sobre isso, sobre juízos na terra. Sétimo selo, o silêncio temporário e o início do ressoar de 7 trombetas de calamidade. Depois vem as 7 trombetas e depois vem as 7 taças. Vamos falar, volto a dizer, sobre cada uma delas posteriormente. Mas essa imagem que você pode ver agora, ela dá mais ou menos uma noção mais precisa a você. Eu não sei se você consegue enxergar que atrás tem um azul claro. Você consegue enxergar aí na tela? Aí atrás, vocês conseguem? Pois bem, você pode ver que tem um retângulo menor à minha esquerda e um retângulo maior à direita. Vocês lembram que nós falamos da 70ª semana de Daniel, que é a última semana de 7 anos, dividida em 2 partes, 3 anos e meio e depois mais 3 anos e meio. Pois bem, o primeiro selo acontece na primeira metade da grande tribulação, que é a manifestação do anticristo. Os 2 próximos estudos, eu vou tratar sobre esta pessoa, o anticristo. Quem é o anticristo? Quando ele vai se manifestar? Ele já está entre nós? Quais as suas origens? Vamos tratar sobre isso, sobre os 2 próximos estudos que nós daremos aqui. Mas o anticristo é apresentado na abertura do primeiro selo. O segundo selo, ele é um marco, porque ele mostra a guerra do rompimento do acordo do anticristo, e Israel então é invadido pelo norte, a guerra de Gog e Magog. Então quando ele rompe o acordo do anticristo, nós temos a metade da tribulação, e começa a segunda metade, a segunda e derradeira metade da tribulação, que são abertos os demais selos. O terceiro selo, que fala da inflação, de fome, do controle central, para as pessoas poderem comer, comprar as coisas. O quarto selo, aumento das mortes pela fome e pela guerra. O quinto selo, aumento das mortes dos mártires. O sexto selo, uma provável hecatombe nuclear. Aí nós temos um parênteses, que nós, quando falaremos das 144 mil ungidos, e nós falaremos das 2 testemunhas, e por fim falaremos das 7 trombetas, que são inauguradas com o 7º selo. Então, o próximo estudo que nós daremos, nós começaremos a falar sobre o anticristo em 2 partes, e iniciaremos nosso estudo sobre a primeira delas. Que Deus possa ter abençoado a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Amém, queridos?